eu quero que esse momento a gente possa ter uma troca, né? A gente possa falar um pouco e também ouvir. Então, eu quero falar daquilo que o modelo que nós colocamos para trabalhar. Certamente esse modelo a Nadem também já está fazendo com os demais colegas. Parabéns a todos que têm tido bons resultados. Então, eu vou falar um pouco daquilo que nós temos feito para estruturar esse nosso modelo, né? Deixa eu passar aqui. Essa estrutura, ela dá o desenho de descentralização, porque logo no começo, quando nós começamos a fazer os contatos, estava acontecendo muito contato corretor com presidência, com uma pessoa, com outra, e aí acabava que essa situação estava um pouco tumultuada, né? Então, para descentralizar o volume de solicitações na presidência e tudo mais, a gente conversou bastante para achar um modelo que ficasse descentralizado e pudesse fluir isso mais nas regionais. Então, ali, hoje, nós estamos trabalhando com a presidência, depois vem a diretoria, superintendência e o modelo de plataforma. Essas plataformas são as equipes que tem nas regiões. Na sequência, eu estou apresentando aqui, porque aí a gente se relaciona com as plataformas, né, ali naquela posição intermediária de superintendência, e para cima como diretoria. E nesse modelo, aí o objetivo da Anadem, não evidentemente o nosso, estamos juntos, né, como todos aqui nesse dia, é atingir 100% do Brasil. E, evidentemente, com as fronteiras, né, abertas, cada um aí fazendo trabalho nos eventos, nos seus parceiros de corretores, a gente tem viajado em várias cidades e trazendo os parceiros, trazendo os corretores, colegas, representantes, para poder multiplicar negócio e fazer isso dar mais movimento. Essa aí, eu vou passar nessa sequência, umas fotos de reuniões que tivemos nas regiões. Ali está Fortaleza, isso tem alguns meses atrás. Depois veio a de Recife, né? Hoje não podemos ter o amigo Alcindo aqui, por razões pessoais, está muito bem representado pelos seus colegas, o Almir, o Paulo e os demais. Aí vem Rio de Janeiro, plataforma Field, Porto Alegre, Belo Horizonte, Curitiba. Curitiba, na verdade, faltou algumas fotos, que a equipe lá está bem grande, né? Nós temos hoje lá 22 corretores produzindo. Florianópolis e Vitória. Bem, nesse modelo, né, de cada uma dessas daí, dentro dessas equipes, tem alguns representantes e tem outros corretores de seguros. Na maioria deles, são corretores que trabalham já com médicos, corretores que trabalham com o mercado de vida, que já têm essa habilidade, já têm essa expertise de trabalhar com profissionais da área da medicina, da área de odontologia. Isso aí vem trazer para a Anadem uma mão de obra muito mais especializada, profissionais mais ajustada com o mercado, para poder fazer uma distribuição bem mais profissional. Manaus, agora recentemente, né, tivemos também uma reunião, e depois aí uma outra de Niterói. Aí vem a equipe de Maringá, tem umas peças fortes ali, tem 4 ou 5 corretores responsáveis por uma produção bem bacana, né, que nós temos aplicado. E, então, ali, nesse modelo, tendo essas equipes, o que a gente então detectou uma situação de abrir frente de trabalho? Formamos parcerias, né? Essas parcerias, nós temos procurado a entidade de classe para fazer convênios, como foi Sociedade de Cirurgia Plástica, Ginecologia, Obstetrícia, e temos tido esse apoio, né, junto com o Alexandre e o Dr. Raul, de oferecermos retorno de desconto nas mensalidades, participar de eventos. Então, isso aí tem trazido para os corretores uma referência de trabalho para que eles fomentem a prospecção de vendas, né? E aí, alguns exemplos de convênios fechados
sociedade de cirurgia plástica, ginecologia, obstetrícia. Cada uma dessas fotos são convênios já com contratos assinados. Bem, depois dessas parcerias feitas, e já com as equipes treinadas, o que a gente tem feito, então, é o acompanhamento de resultado e assessoria de treinamentos. Estamos fazendo agora a segunda rodada com as equipes para avaliar esses primeiros treinamentos que foram feitos, porque, na apresentação inicial, fala-se de muita estatística, muito resultado de processo que tem tido, então, os corretores ficam, de primeira mão, impactados com o produto e sabendo como é que está o cenário nacional de processo. Mas a gente tem notado um resultado muito mais, assim, dado mais força quando a gente reúne a equipe de corretores. Então, passa a trocar experiência, que é trocar ideias, fomentar mais a realidade da venda, na prática, que é o que, na sequência, eu vou estar falando com vocês. Tá? Porque não somente saber dos números interessa. Né? Interessa aqui a questão das técnicas de venda. E nesse aí eu queria me atentar um pouco. Estou até um pouquinho desconfortável com a luz na cara aqui, mas vamos lá. Porque o profissional de vendas, ele não basta somente ter o conhecimento. Né? A gente sabe que é o seguinte, mágico aqui teve o colega anterior que fez muito bem. A gente não vai fazer mágica na frente de cliente. A gente tem que saber qual é o comportamento que a gente tem que ter profissional para poder fazer o resultado acontecer. E aí, vamos falar um pouco sobre marketing pessoal. Aparência pessoal e postura. O profissional representante, ele não pode chegar diante do médico de qualquer maneira. Né? Chegar, passar pela secretária, se apresentar de uma maneira onde ele não traz uma credibilidade junto com a aparência dele, com o material, para poder prospectar. E nessa capacidade de comunicação, entra em sequência a descoberta das necessidades dos clientes. Ajudar os seus clientes a resolver o problema. Porque, se a gente sabe que o cenário está muito forte em volume de processo, em carência de ter proteção, a gente tem que saber o que a gente tem na pasta. Então, o corretor tem que saber o que precisa, o que o cliente está precisando. Então, se ele tem o produto e ele descobre qual é as necessidades deles, ele, então, vai suprir com o que ele tem do produto, que vem conhecendo o produto e as vantagens diferenciais dos benefícios. Né? Aí entra o encantamento do cliente, demonstrar a importância do produto e os resultados proporcionados, porque o cliente ele tem que perceber, diante do corretor, que sem aquele produto ele realmente vai ficar em situação difícil, desconfortável, desprotegido. Então, simplesmente fazer uma apresentação, isso os representantes, por exemplo, de laboratório, eles chegam, apresentam os produtos, os médicos reproduzem a ideia e os pacientes vão comprar o produto lá na farmácia, por exemplo. E, na nossa prática, não acontece dessa maneira. Não adianta fazer uma boa apresentação da Anadem, do produto, sem realizar o negócio. Senão, a tendência natural do cliente é pegar, dizer que vai pensar, vai consultar o parceiro, vai consultar o advogado, a entidade de classe, e depois deixa o fechamento para adiante. E aí as vendas não começam a acontecer. Então, é importante que o profissional, quando volta lá, desde uma boa apresentação pessoal, desde fazer uma entrevista muito bem colocada, ele tem que deixar o cliente encantado com esse produto para que ele sinta a importância, né, dos resultados que esse produto tem. Ele tem que citar referências de negócios. Então, por exemplo, eu acabei de citar anteriormente que fechamos convênios, fechamos parcerias e trouxe aqui para vocês. Essas referências, para eu fechar uma nova parceria, um novo convênio, eu vou levar isso como ferramenta. Eu vou citar para um presidente de uma entidade de classe que eu fiz com A, com B, com C, com D. Quando eu vou entrar com um médico, eu vou falar também que o doutor João, Maria, Joaquina, Pedro é associado. E, se tiver alguém que já se beneficiou, que tem uma satisfação, isso se torna uma ferramenta na pasta. Então, o corretor tem que ter, além dos produtos, que são o material de prospecção, ele tem que ter as referências das parcerias, os clientes satisfeitos, para que isso vá emendando uma coisa com a outra, e ele vai criando um grau de satisfação, uma referência e multiplicando os negócios dele.
Ser resiliente. Foi falado aqui anteriormente sobre a questão da resiliência, e muitas das vezes você percebe a pessoa tendo alguns obstáculos, e aí começa a ter pretexto para tudo. Ah, não estou vendendo por essa razão, por aquela, que essa região o cliente não aceita, e começa a criticar a Nadem, começa a criticar o modelo, começa a criticar uma série de situações. Ao invés dele inverter, olhar para si próprio, onde é que está a dificuldade, começa a se justificar as razões pelo qual não se tem resultado, né? Então, tem que se ter uma boa resistência na pressão, nas situações adversas, para saber contornar as objeções. Ter estratégia, planejamento e organização. Bom, só voltar aqui e fazer uma colocação para vocês, porque cada macaco no seu galho, cada um com a sua habilidade. Eu não sou palestrante, nem tenho modelo de vendas de maneira coletiva. Não faço esse tipo de trabalho, chegar, fazer apresentação, fazer palestra, a qual admiro bastante os colegas, diretoria, os demais, os advogados que fazem isso muito bem feito. Se eu me arriscasse a fazer esse modelo de venda, certamente eu não teria o resultado que eu tenho. Então, a gente sabe onde é que a gente tem habilidade e onde é que a gente tem dificuldade. A gente sabe, nem sempre o que a gente pensa a gente consegue aplicar. Então, vou dar um exemplo para vocês. Se eu tivesse numa mesa redonda conversando, eu teria muito mais habilidade de passar conhecimento. Venho para cá para fazer uma palestra, eu não sou especialista nisso, tenho um pouco de dificuldade para passar. Só que assim, eu sei entender aonde eu não tenho habilidade, onde eu não sou forte, mas então eu tenho que olhar onde é que eu tenho mais habilidade. Nessa questão de ter estratégia, eu não me arrisco, por exemplo, para fazer a venda do produto da Nadem, onde eu vejo que os colegas têm mais habilidade. Então, eu vou por outro caminho, né? Eu tenho, graças a Deus, 22 anos que eu trabalho com formação de equipes, tenho um modelo, a minha estratégia, o meu jeito de fazer, de montar a equipe, de explorar muito o individual, saber descobrir os talentos desses corretores, saber onde é que eles atuam, quais são as dificuldades. Então, assim, porque na teoria é muito fácil e é bonito de ver, né? Eu poderia ser um bom palestrante, vir aqui encantar todo mundo, fazer uns bons slides, fazer um teatro aqui e, na prática, não conseguir realizar resultado. Não que isso eu queira me justificar, eu estou, muito pelo contrário, estou admitindo para vocês, não é o meu ponto forte chegar aqui e falar em público. Só que, assim, o que eu vou explorar, eu percebo onde que eu tenho mais habilidade, porque eu sei que tem que estar no mercado onde é que tem oportunidade, e eu tenho que associar as duas coisas. Então, eu exploro em mim, na minha equipe, assim como eu faço comigo, eu faço com cada corretor. Onde é que está a habilidade de cada um? Onde é que está a área que eu tenho mais necessidade, tem mais oportunidade de negócio? Em cima disso é que eu vou explorar. Então, se eu viajo, comentei isso com o Alexandre. Alexandre, vamos fazer uma viagem, por exemplo, a Vitória. Você chega lá, Alexandre, e apresenta, faz a apresentação da Nadem, coloca os números, as estatísticas, etc. e tal. Na sequência, eu vou entrar com as minhas participações, mas eu me sinto muito mais confortável reunir essa equipe ao redor de uma mesa, vamos colocar os papéis e vamos trabalhar item por item. Quais são os pontos fortes de argumento do produto? Dentre eles, eu cito até 5, que me chamam muita atenção. A retroatividade, né? E a gente mergulha, aprofunda e argumenta sobre isso. A antecipação de tutela, o ato do bom samaritano, a não denunciação à lide, que é importantíssima, o cliente saber que ele mantém a privacidade dele numa situação de processo. Não vai acontecer do advogado de acusação, nem do juiz saber que existe uma seguradora envolvida. Então, a gente trabalha muito isso, e é importante saber se o cliente percebeu o que é isso, se ele entendeu o que é essa ideia, né? E outros pontos mais. Então, com isso, se eu fosse atingir os corretores dessa maneira, certamente eu não conseguiria obter o resultado depois. Quando eu volto naquela informação que eu disse lá de avaliar resultado, a gente tem conversado muito isso, e Fátima também por telefone, a questão do seguinte: chega no coletivo e apresenta a situação nas plataformas, apresenta o produto, apresenta a metodologia de trabalho, os cálculos, os números, etc. e tal. Só que, se nós não fizermos um trabalho aprofundado no individual, não vai ter resultado. Até pode ter, mas vai perder muitos profissionais com talentos. De repente, você treina 10 e 2, 3 vai vender. E os outros 7, 8, onde é que foi? Então, voltando aqui um pouquinho, eu posso trabalhar isso muito mais de maneira intensa,
para que eu explore mais esses profissionais. Então, dessa maneira, a gente consegue falar uma linguagem um pouco de igual para igual, sentindo neles o que é quais são as objeções que os clientes colocam e quais são os contornos. Então, eu consigo ouvir, consigo perceber. Porque tem profissional, tem corretor, que ele fala muito, tem um que fala menos. Cada um tem uma metodologia, cada um tem uma maneira de fechar negócio. Então, se a gente tentar usar estratégia igual para todos, não que não vai funcionar, mas pode não obter o melhor resultado. Então, eu particularmente gosto e aplico muito isso na corretora, de sair com os corretores para tomar um cafezinho, para bater um papo, para ouvir deles onde é que está os interesses, o que eles se espelham, quais são as queixas, quais são as reclamações. Né? A gente consegue trabalhar isso, gerenciar uma equipe, entendendo, ouvindo e falando com cada um. Né? Vou repetir, se eu me arriscasse a fazer isso com todos, além de cada um ter um perfil, eu também não é meu ponto forte. Então, não adianta eu insistir onde eu não tenho facilidade para isso. Então, eu penso assim, no modelo de a gente montar a plataforma, e admiro e acho que todo mundo tem que aplicar a metodologia de atingir o coletivo, e falar em público, e fazer palestra, etc. E tal. Porém, o que se espera é resultados. Né? Então, se eu tiver que falar com 10 médicos ao mesmo tempo, eu vou convidar um colega, o jurídico, para ir comigo, e ele fala do jurídico e eu falo do comercial. Vou dar uma contornada e quero sentar individualmente com esse médico, porque eu me preocupo assim, se tiver 10 ou tiver 15, se eu atingir o coração de 19, de 20, beleza. Quando eu falo atingir o coração, é convencer para comprar. Mas se um não tiver vontade de comprar, ou não tiver condições de comprar, ele vai levantar o dedo e vai colocar uma objeção. E ele pode estragar o negócio dos outros 19. Tá? Então, assim, isso não é regra, é um pensamento meu. Eu prefiro, comentando muito com o Ademir, que fez um trabalho muito bacana lá em Curitiba, né, vendeu para 70 e poucos médicos, um por um, de que o seguinte, conversando com cada um, num local privado, eu tenho mais trabalho, eu vou gastar mais tempo, porém, eu tenho mais facilidade para poder entender esse cliente, quais são as objeções dele, explicando melhor, e eu consigo obter melhor resultado. Então, nesse método, a gente trabalha o individual do cliente e do corretor. O resultado disso é negócio. Né? Porque, senão, a gente faz um volume muito grande, no final do mês, apresenta 5, 6, 7, 8 adesões. Né? Então, o que se preocupa não é o volume de trabalho, mas é o volume de resultado. Porque trabalhar, todo mundo trabalha e é preciso trabalhar mesmo. Então, essa é uma metodologia que eu aplico em cima daquilo que a gente percebe que tem mais ponto forte. Né? Vamos contornar os pontos fracos e vamos sair deles. Se relacionar constantemente com seus clientes, network, para que eles ajudem a multiplicar seus negócios, cliente gerando cliente. Isso aí é um detalhe muito importante. Eu estava sentado agora há pouco aqui, recebendo uma mensagem de um doutor lá de Curitiba, falando que, em 10 anos de trabalho, recebeu a primeira notificação. Né? Até compartilhei com o Alexandre Pacheco agora há pouco. Então, o que acontece? Eu já aproveitei para dizer para ele para ficar em paz, sossegado, dormir tranquilo, que essa causa está em nossas mãos. E já disse para ele, doutor, lembra que eu falei contigo que poderia ter feito para a tua PJ também? Ele respondendo a mensagem, pois é, volte aqui que nós vamos conversar sobre isso. Bom, no susto que ele está tendo, é uma oportunidade de negócio para mim. Então, a gente tem que perceber, nós temos que ter um feeling para perceber onde é que estão as oportunidades. E as oportunidades não está simplesmente eu passar distribuindo um cartão de visita ou visitar médico por médico. As oportunidades estão no meio do sinistro também. Os clientes que estão satisfeitos, os clientes que a gente se relaciona com eles, esses clientes são nossos multiplicadores de negócio. Então, a gente tem que, num contexto geral, fazer com que vendas venham através de contato telefônico, através de corretores, através de clientes, através de oportunidade de sinistro, etc. E tal. Então, a gente gerencia um todo. E, dessa maneira, você atinge, evidentemente, os resultados. Porque um cliente, quando ele está contente, mesmo que ele não vai chegar no centro cirúrgico, na beira próximo de 10, 12 colegas dele, ele não vai falar que tem Anadem. Mas, quando ele está no particular, lá à noite em casa, ou tomando um cafezinho, ele vai dizer, olha, lembra aquele caso que nós estávamos juntos na cirurgia? Pois é, a paciente moveu um processo. Só que eu contratei a Anadem e os caras são bons, estão me dando assessoria, está aqui, ó, mandei mensagem, o doutor me respondeu na hora. O que ele vai fazer? O outro, como é que é esse negócio? Passa o contato desse corretor, passa o contato dessa empresa. Então, enquanto a gente está discutindo aqui, os negócios estão girando lá fora. Eles não partem somente das nossas iniciativas. Fazer marketing com os negócios fechados. Utilizá-los como ferramenta de força comercial.
Isso aí é uma maneira... a gente, trabalhando com o que trabalha, tem que ter um pouco de cuidado, porque muitos profissionais querem sigilo, né? Então, até onde a gente pode ir, e isso é viável, é interessante, e até onde a gente não pode, de onde a gente não pode passar dessa linha para não ser inconveniente. Mas todo negócio que é fechado, quando é uma parceria, quando é um cliente, você tirar uma foto, você multiplicar, isso se torna ferramenta de negócio na nossa parte. Eu tenho feito bastante sobre isso, né? Aliás, essa metodologia, eu vi há 2 anos atrás, lá no MDRT, não foi, Eduardo e Kelly? Fomos juntos, né? 2 anos, né? Então, os profissionais lá fora, o MDRT é um encontro que é feito uma vez por ano, dos melhores corretores do mundo. A gente tem a oportunidade de participar aí por vários anos seguidos, e aí é muito discutido por palestrantes, por profissionais, quais são as metodologias de gestão de carteira, gestão de unidade de negócio, de escritórios, como que se administra cliente, etc. E tal. Nós vimos muitos colegas lá, corretores, apresentando o que é que eles fazem. Então, eles registram as reuniões que eu estou me referindo, não às reuniões que nem essa nossa, reunião com o cliente. Quando ele vai na casa do cliente, quando ele vai na clínica do cliente para fazer o estudo de necessidade, quando ele apresenta a cotação, quando ele apresenta os números, quando ele fecha um negócio. Por que isso aí tudo? Isso aí você começa a criar um painel, uma vitrine do teu negócio. Você tem que ser conhecido no meio daquilo que você faz. Então, por exemplo, o negócio do cliente pode ficar em sigilo, pode ficar de maneira discreta, mas eu não quero que o meu negócio seja sigiloso. Se eu quiser blindar o meu negócio e trabalhar tudo discreto, eu tô com medo do mercado, eu estou com medo de concorrente, e não estou abrindo o meu negócio. Então, assim, eu nunca tive preocupação contra isso. Eu acho que a gente está aqui junto, cada um tem um objetivo, seja colega ou seja, entre aspas, concorrente, mas a gente tem que unir força, tem que ser todo mundo unido, e ninguém tem que estar preocupado com isso. O mercado é gigante. Se a gente não pegar, o concorrente vai pegar. Então, começamos a fazer esse tipo de coisa. Se entrar no site lá da Paganini Corretora, tem 1 ano e meio, nós começamos a tirar foto com todos os clientes, né? Tem lá uma área lá, esqueci o nome, acho que é área do cliente ou nossos clientes. Vai ser bem claro, você só clicar lá e vai ver. Então, ali vocês vão ver lá as 500, 600, 700 fotos. Então, todo dia no meu WhatsApp aqui, os meus corretores, todo dia não, quase que constantemente, várias vezes por dia, está uma foto com o corretor segurando o prospecto da corretora, né? E aí, quando um cliente que eu prospectei por telefone, ou por cartão de visita, qualquer coisa, ele viu o nome da corretora, por exemplo, ele vai fazer o quê? Ou aqui no celular ou em casa, ele vai clicar no site para saber algumas informações. Todo mundo tem a internet nas mãos. Quando ele chega lá e vê cirurgião plástico, otorrino, ginecologista, tal, pessoas conhecidas, o que vai dar para ele? Sinais de credibilidade, sinais de conforto, de segurança. Ele vai dizer, pô, eu quero fazer parte desse grupo. Afinal de contas, se tiver aqui 500, 600 profissionais que eu conheço e que são gerenciados, são atendidos por tal corretor, por que eu não posso ser também? Né? Afinal de contas, não estou sendo o primeiro. Então, quando eu digo assim, fazer marketing com os negócios, não precisa ser uma coisa espalhafatosa, mas você tem que aproveitar essas oportunidades. Então, a gente tem, eu citei aqui do MDRT, que os corretores lá fazem isso, assim como, por exemplo, quando se paga, quando se tem uma indenização. Aí, como na corretora a gente trabalha muito com sinistros de vida e tudo mais, de repente pode ter que fazer um pouco mais. Na responsabilidade civil tem que ter um pouco cuidado com isso. Mas, no próprio circuito de WhatsApp, de grupo, quando um colega, já ouve isso, faz um elogio da assistência jurídica da ANADEM ou do advogado, isso é uma ferramenta forte de venda. Doutor, olha aqui o que o teu colega disse do nosso atendimento. Olha a satisfação que ele tem. Então, ele vai olhar para aquilo e vai fazer o quê? Vai ajudar a multiplicar nossos negócios. Então, ficar só refém, né, dependente da prospecção, do folder e outras coisas mais, né, não sei se é só dessa maneira. Então, a gente tem que criar nossas próprias ferramentas de negócio, criar a nossa maneira de multiplicar, seja no individual, seja na equipe, seja na plataforma. Nós temos que ter a nossa estrutura de multiplicação do negócio, que são os clientes, são as referências, o histórico, os resultados. Quando se fala lá de 87% de índice de absolvição, tem que fundamentar isso. Por que isso? Porque são defesas qualificadas de advogados especialistas. Então, tudo isso aí fortalece o argumento de
de fechamento. Tá? E jamais esperar que o cliente decida. Então, quando a gente passa a parte de treinamentos, né, em plataformas ou no individual, além de instruir o representante de estar muito bem apresentado, né, falar bem, colocar de maneira classificada cada um dos itens que dá força na venda do produto, no final, ele não pode esperar. E aí, doutor, vamos fechar o negócio? Vai fazer? Não vai fazer? Isso aí não existe. O corretor ele tem que ter uma ação física, ele tem que ser habilidoso para perceber esse momento, que isso não é uma pergunta que se faz, para poder ele fechar o negócio. Ali, nessa etapa, tem um segredo muito grande, porque tem muitas pessoas, eu vejo lá na minha equipe também, que faz uma apresentação muito bem feita, melhor até do que alguém que tem resultado maior do que ele, mas falha no fechamento. Então, chega, se apresenta muito bem, coloca o material na mesa, faz uma introdução com princípio, com meio e com fim, né? Dá a apresentação, mas não faz o fechamento. Aí treme na hora de fechar a proposta. Eu posso tremer aqui diante de vocês, mas vocês não vão comprar de mim. O que eu não posso tremer é na frente do cliente. Eu posso chegar aqui, não ser habilidoso para fazer palestra, mas eu tenho que estar seguro comigo, com meus corretores, lá na frente do cliente, lá eu tenho que saber o que eu vou falar, lá se eu tremer, ele percebe. Né? E a gente sabe onde é que a gente tem a zona de conforto, onde a gente se sente seguro. E na hora do fechamento, é o olhar fixo, de segurança, de credibilidade e fechar o negócio. Se não tiver o fechamento, vamos ser meros prospectadores da Anadem, fazer publicidade e propaganda, e negócios mesmo vai vir muito medíocre. Bom, fechar o negócio, registrar o momento, que eu falei agora há pouco, seria uma fotografia, seria alguma coisa, cada um julga como a maneira de ficar mais confortável. Acho bem interessante um negócio gerar outro através de um registro daquele momento que foi importante. Né? E comemorar os resultados, né? Por que não? Chegou no final do mês, fez um resultado bacana, sai para jantar, sai para tomar um café com a equipe, né? Joga no grupo, naquele grupo que você se sinta confortável, porque isso ajuda a motivar as outras pessoas mais. Eu faço isso na equipe da corretora, porque em 7, 8 corretores tem um que está no auge de motivação, e tem outro que está aqui embaixo. Aí ele vê o colega produzindo, ele vai para frente. Ele vai parar de pôr culpa no mercado, vai parar de falar que o cliente não está comprando, porque o produto é caro, etc. Tal. Por que é caro para um e não é caro para o outro? Por que um vende e o outro não vende? Então, isso aí, tudo dentro do grupo, tem que acontecer, tem que sair, tem que comemorar, tem que fazer a coisa realmente, de fato, ser concluída. Bom, aí, pessoal, até peço desculpa um pouco aí pela repetir a falta de habilidade de palestrante, não é essa meu objetivo. A ideia aqui é a gente trocar experiência de mercado. Então, fica à disposição para a gente trocar um pouco de ideia, algo que vocês acharem interessante. Eu tenho muito que aprender, eu queria saber um pouco mais das estratégias dos colegas, para poder a gente voltar para casa mais fortes, mais rico de conhecimento. Daiane, está fechado aqui. Tá? Eu agradeço a oportunidade de falar um pouquinho aqui. Né? Não foi algo aprofundado no modelo de plataforma, isso a gente faz lá nos escritórios, e que nós sejamos mais sábios, mais inteligentes, mais abençoados aí com esse encontro, né? Que está sendo muito bacana a gente trocar experiência. Obrigado, doutor Raul, pela oportunidade, e obrigado a todos.